Olá, está começando mais um Buck Pocket. Pois bem, esse final de semana o Brasil parece que deu uma acalmada, né? Paramos de falar sobre a reforma da Previdência, mas como o mundo gira, sempre há notícias novas e hoje a gente vai finalmente focar em outro assunto, né? Assuntos sérios também, mas que pode tirar a gente um pouco dessa batalha econômica que a gente vive aqui no Brasil. Pois bem, um dos primeiros destaques que eu quero trazer para vocês hoje é a questão da nova postura do Itamaraty, na verdade do Brasil na ONU, né, através da sua diplomata, Maria Nazaré, e como o Brasil vem se portando diante da agenda globalista, da agenda da ideologia de gênero, né? Parece que o Brasil agora prontamente, de maneira declarada, está se portando numa atitude pró-vida, numa atitude pró-família, e abandonando as ambiguidades do termo gênero, que hoje gênero ele significa várias coisas e no final não significa nada, né? É a questão desses concertos e desconcertos que há com uma palavra para no final uma ideologia se adentrar dentro dessa geleia semântica que é o gênero. O gênero ele sempre foi entendido como um sinônimo de sexo ou no máximo uma variação psicológica desse termo do sexo biológico, mas sempre denominando macho e fêmea quando relacionado à sexualidade humana e às escolhas pessoais de cada indivíduo. Então, hoje o Brasil adotou diante da ONU a postura de declaradamente denominar gênero como sinônimo de sexo biológico. E isso é sensacional porque acaba com um discurso filosófico da ideologia de gênero que tem na sua própria ambiguidade o seu munus político, o seu munus ideológico. Então o Brasil ele toma uma postura verdadeiramente conservadora dentro da ONU, acabando ficando de lado a lado de alguns países que não são benquistos por nós, que são alguns países muçulmanos de história um tanto quanto autoritárias e violentas, como Paquistão e outros mais, mas também do lado de países que tem também o conservadorismo como um princípio de vida e de família bem determinado. Mas não se trata de uma postura automática também, há um alinhamento, assim como pode um dia o Brasil se alinhar à ONU, a Cuba ou outros países, não por convicções políticas, mas por convicções morais internas, pessoais, que se diferem do modus operandi e da vida daqueles países que momentaneamente que nós podemos nos achegar. Então a postura do Brasil do Itamaraty agora é declaradamente conservadora e a ONU já sabe disso, o recado já foi dado e o Brasil está de portas fechadas às doutrinações e às ideologias de cunho sexual, que no fundo é nada mais, nada menos do que uma imposição política através da cultura sexual. Então, o Brasil fechou as portas para isso, parabéns ao Itamaraty, parabéns à equipe de Bolsonaro, realmente reafirmando o seu conservadorismo de costumes. O Brasil também anda passando por várias lutas internas diante da economia, mas também diante da criminalidade, que é sempre uma pauta revisitada em nosso país. A questão agora é a prisão em segunda instância. Moro, no pacote anticrime, tinha determinado de maneira central de que a prisão de segunda instância agora seria determinado em Código Penal e não para acabar com as ambiguidades, as reinterpretações da lei. E isso se dá muito por conta de um parágrafo dentro da Constituição que dá margem para interpretações e argumentos pró e contra a prisão em segunda instância. A questão é o seguinte: o STF, não respeitando uma jurisprudência já antiga do Brasil, que vem desde a redemocratização, de que a prisão dos réus se dá após o primeiro recurso julgado, ou seja, após a segunda instância julgada, ele está tentando revisitar essas teses para colocar que somente pode ser preso um réu que não é autor de um crime violento ou que coloque em perturbação à paz pública, somente quando finalizarem as instâncias, ou seja, as 3 instâncias da lei brasileira. O problema disso é que o Brasil não tem capacidade, não tem estrutura física mesmo para lidar com
os arcabouços que vão ser gerados caso o Brasil determine que a prisão realmente só vai acontecer após terceira instância. Primeiramente porque o Brasil é burocratizado, demoraria-se muito para se julgar em 3 instâncias e nesse tempo criminosos ficariam à solto e não tem como você julgar e nem definir previamente quem colocaria em risco a paz social, quem não colocaria. Isso é uma loucura tentar determinar isso previamente. Então, Moro tentou incutir isso no seu pacote de anticrime, só que na CCJ isso já caiu. E o argumento que está se dando é um argumento muito tolinho, dizendo que isso não seria lugar para se definir. Mas, ora, ainda que não seja lugar, uma reafirmação de um entendimento que já é corrente não é crime, né? Então, poderia ser muito bem determinado, sim, nesse pacote de anticrime, que a prisão começa em segunda instância após o trânsito julgado em segunda instância. Então, não seria problema nenhum. Mas como no Brasil há uma cultura uma cultura fugidia frente à justiça, o brasileiro, não o brasileiro, mas os políticos parece que têm medo da justiça. Então, esse foi a primeira mutilação do pacote anticrime, que tende a ser mutilado mais um pouco, tomara que guardem as características gerais. Mas já digo que essa era uma instância talvez a mais efusiva e a mais importante do pacote, que já caiu por terra. É claro que ainda tem como ser colocado isso em uma PEC. E já há uma PEC, a PEC 410 de 2018, que trata disso, que é a definição já na Constituição, que a prisão ocorre após a segunda instância julgada. Então, cabe a nós agora apoiar essa PEC 410 do ano passado e fazer com que ela corra com uma tramitação um tanto quanto acelerada junto ao pacote anticrime. Que também no final a PEC seria até melhor, de fato, ter escrito isso instituído na Constituição, sendo que o papel do STF seria cumprir a Constituição e não modificar a Constituição. É claro que no Brasil isso é quase piada, os nossos juízes mudam a Constituição, mas ficaria mais difícil para ser feito caso estivesse determinado lá em palavras claras. Pois bem, e para o último ponto que eu gostaria de destacar aqui hoje, é a notícia, na verdade, não é notícia, é a constatação, né, de que o Facebook é declaradamente agora pró-aborto. E isso aconteceu por um deslize, ou talvez nem seja um deslize, mas apenas uma consequência de crenças pessoais do Zuckerberg, o diretor-geral do Facebook. Pois bem, esse final de semana, no último domingo, houve o evento na Irlanda chamado Aspen Ideas Festival, onde Zuckerberg, em uma das suas falas, é bom dizer que nessas falas ele estava falando sobre o controle social das mídias, ou o controle das mídias frente à sociedade, e em um dado momento ele expõe para o público que, por ocasião da votação da liberação do aborto na Irlanda, que foi aprovada, né, pelo Congresso irlandês, que foi aprovado pelo conjunto político irlandês, ele avisou o governo local de que havia ativistas pró-vida dentro da Irlanda, ativistas pró-vidas americanos, dentro da Irlanda, ajudando a campanha pró-vida, como se isso fosse um crime, correto? E isso teria sido mancomunado junto com uma restrição grandiosíssima das postagens pró-vida no Facebook, o que teria gerado ou ajudado a aprovação do aborto naquele país. Ficou-se muito claro isso, muitas pessoas denunciaram a ocasião. O Ted Cruz, no Senado americano, chegou a falar sobre a ocasião, ou seja, não é uma questão de conspiração conservadora, era uma percepção mundial. E essa denúncia foi levada em conta e agora, com essa declaração de Zuckerberg, mostra que é realidade, que isso já não é mais uma simplesmente constatação de conservadores, mas é uma realidade factual. Pois bem, esse é o primeiro ponto, mas vem comigo que você vai entender o que eu quero dizer. Além disso, uma das ativistas pró-vidas da América, dos Estados Unidos, chamada Lily Rose, ativista do Live Action e de tantos outros grupos pró-vida, ela denuncia que ela mesma já foi excluída de quase todas as plataformas de comunicação em massa, de redes sociais, pelas suas posições pró-vida.
E isso aconteceu no Twitter, no Pinterest, no próprio Facebook, no YouTube e em tantos outros locais. Então, a perseguição mesmo, de fato, dos conservadores já não é mais piada, é de fato uma realidade. Pois bem, e a Lily Rose denuncia também que a Sheryl Sandberg, que é a alta executiva do Facebook, chegou a doar 2 milhões de reais para a Planned Parenthood, que é isso mesmo? Deixa eu só confirmar. Planned Parenthood, que é a indústria internacional do aborto, que usa da ideologia pró-aborto como meio financeiro de sobrevida mesmo, é riquíssima, e ainda recebe doações de vários ricaços pró-aborto ao redor do mundo. Então hoje já não é mais ser, mas é verdadeiro, é factual. O Facebook é pró-aborto, já não há mais dúvida. Ora, se não é pró-aborto, como o Zuckerberg usou da sua influência, usou da sua posição de presidente do Facebook para avisar um grupo, para avisar o governo de que haveria pró-vidas ajudando uma campanha dos pró-vidas dentro do seu país. Isso é uma tomada de decisão não mais pessoal, mas institucional. O Facebook ajudou os pró-abortos dentro da Irlanda. Isso é uma postura pessoal do Facebook, institucional, e hoje acabou a demagogia. Fica claro, o Facebook é pró-aborto e eu não tenho mais dúvidas, eu creio que você também não. Bom, gente, obrigado por ter ficado comigo até agora. A gente se estendeu um pouco mais, mas os assuntos eram interessantes, e espero você aqui amanhã às 17 horas, tá certo? Grande abraço, vem tomar um café comigo.